Diversas cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas por granizo na noite desta terça-feira. Os moradores de Bagé registraram a queda das pedras de gelo durante a noite. Outros municípios como Candelária, no Vale do Rio Pardo, e Capão da Canoa, no litoral do estado, também relataram granizo. Na cidade de Camargo, que fica no Vale do Taquari, os ventos fortes causaram prejuízos. Casas ficaram destelhadas e uma capela ficou destruída. Em Casca, no Planalto Médio, houve registro de uma microexplosão. O vídeo feito na propriedade do telespectador Luiz Henrique Cerbaro mostra as estruturas de produção destruídas. Os ventos chegaram a 150 km por hora. E o inverno começa nesta quinta-feira, no dia 20 de junho, às 17 horas e 51 minutos, pelo horário de Brasília. E a estação vai ser marcada pela formação gradual e intensificação de um novo episódio de Laninha. O fenômeno vai influenciar no padrão de temperatura e de precipitação no decorrer do inverno 2024, mas especialmente de agosto em diante. Quem conta mais pra gente sobre o inverno é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Mesmo com o Laninha a caminho, a gente vai falar disso na sequência, né, Arthur? Esse inverno vai ser mais quente do que o normal, como já estamos sentindo o outono, não é verdade? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Isso mesmo, Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Não tem jeito, o calorão não termina e aí a estação, que era para ser a mais fria do ano, não deve ser tão fria assim. Como a gente pode ver aqui nos mapas no telão, aqui a anomalia de temperatura, ou seja, onde está vermelho significa que está sobrando calor, então especialmente aqui na região norte, centro-oeste, pegando aí anomalias aí de 3 a 4 graus, ou seja, o calorão predomina tanto em julho quanto agosto, inclusive já adentrando setembro, que já promete ser uma primavera quente também. Isso, claro, tem impactos no risco potencial para focos de incêndio. Por um lado, ajuda na colheita do café, na moagem da cana-de-açúcar, mas vem aí prejudicando em muito, principalmente o milho segunda safra. Quando a gente vê a questão da chuva no inverno, a tendência é que no próximo mapa a gente vai ver que praticamente não chove em grande parte das regiões. Onde está aqui amarelinho significa chuva abaixo da média, então já tem chuva abaixo da média na região sul, e isso deve continuar nos próximos 3 meses, e valendo também para a região norte, o que já começa a afetar aí as hidrelétricas, vai voltar a seca na Amazônia, no Pantanal, e isso, claro, se prejudica as hidrelétricas, a conta de luz vai ser mais cara, porque como a gente viu, temperatura elevada, o consumo de energia também é maior. Então, esse é um cenário de chuva negativa, de menos chuva no sul, deve beneficiar principalmente as lavouras de inverno, na qual gostam de pouca chuva, mas essa temperatura elevada pode aí acelerar o ciclo de produção e aí lá no final acabar afetando na produtividade. Quando a gente vê o próximo mapa, vamos perceber a questão principalmente da laninha, na qual, segundo a projeção da NOAA, a gente vê que é uma laninha que vai continuar aí até o início do próximo verão. E, inclusive, quando a gente olhar a questão da anomalia lá no Pacífico tropical, a gente vai ver que somente lá na questão do Pacífico equatorial que a temperatura está abaixo da média. Então, a seguir, a gente vai ver que... Inclusive, né, a gente sabe, né, Arthur, que era uma projeção que a gente estava colocando já desde o início do ano, que seria para o segundo semestre e agora está se configurando. Mas é bem claro que os efeitos mesmo eles vão ser mais sentidos na primavera, dá para dizer isso? Não, depende, a gente tem que separar, né? A partir da primavera pode ser que na temperatura dê uma aliviada. Na chuva já é da partir de julho. Para a laninha já chega cortando a chuva, como a gente viu na questão do próprio mapa de anomalia. Então, os próximos 3 meses o Rio Grande do Sul já vai estar sob o efeito da laninha na questão da chuva. Infelizmente, essa laninha tinha que vir com uma temperatura mais amena para aliviar justamente esse calorão. No próximo mapa a gente vai ver que é uma tendência que essa laninha vai continuar aí até o próximo verão, ou seja, já produtor aí no Rio Grande do Sul ficando aí novamente preocupado porque a chuva vai ficar abaixo da média, podendo prejudicar a próxima safra de milho e soja. Enquanto isso, o trigo, né, que vem sendo semeado, a gente vai ver aqui na próxima imagem, que em algumas regiões aí já foi finalizado o plantio, mas que tanto Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul estão aí com restrição hídrica nas lavouras. Já é um cultivo que não precisa de tanta chuva assim, mas a temperatura elevada associada à baixa precipitação já vem prejudicando o trigo, Priscila. Tá certo. E agora
Vamos dar uma olhadinha na previsão, né, para essas áreas de trigo também. E depois, né, Arthur, você passa também o que vai acontecer essas últimas horas que a gente tem de outono, já que é um dia e meio, já, né, que o inverno vai começar na tarde desta quinta-feira. Você passa também para a gente um panorama aí do que vai acontecer em todo o Brasil. Então, vamos lá. Então, olhando aqui para as regiões produtoras de trigo, então a tendência é que justamente aqui do centro-norte do Paraná para cima, solo muito ressecado, umidade aí já abaixo de 40%, o que, claro, né, prejudica aí todas as culturas. Os próximos 5 dias, sem chuvas expressivas para essas áreas. Aí quando a gente olha para dia entre 25 e 29, tem até chuva voltando para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas é uma chuva que não chega em Mato Grosso do Sul, São Paulo, também em áreas aí de Goiás. E aí quando a gente vem ainda na virada do mês, nada de chuva nessas áreas, ou seja, vai seguir a restrição hídrica aí na questão do trigo. Quando a gente olha até para alguns municípios produtores, 10 milímetros aí no dia 25 lá em Tibagi, no Paraná. Aí quando a gente vê lá para Itapeva, aí no interior de São Paulo, também 10 milímetros, muita pouca chuva, deveria ao menos aí ter uns 50, 60 milímetros no período de 30 dias. E quando a gente olha para Aral Moreira, em Mato Grosso do Sul, mesma situação, nem 10 milímetros de chuva. Então, para estas áreas, infelizmente, vai seguir a restrição hídrica. Arthur, eu queria só fazer uma colocação aqui para você, que a gente faz todos os dias, né, o podcast Canal Rural Clima. Aqui todo dia tem um episódio novo, o único podcast diário do Canal Rural, de segunda a sexta-feira. Você tem nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Audacy, Apple. Então, vocês podem conferir lá nosso bate-papo. Então, quando a gente chega aqui no Mercado e Companhia, já muito foi conversado, porque no podcast a gente tem um tempinho um pouco maior. Eu queria que você comentasse aqui, que a gente estava falando que, claro, a estação agora é o inverno, nós estamos focados no inverno, nas culturas de inverno, mas que a sua preocupação estava de olho lá na primavera. Justamente porque a primavera é a estação que tem os maiores recordes de calor. Os picos de temperatura não acontecem no verão como normalmente as pessoas imaginam, né? Porque no verão você tem mais umidade, então mais cobertura de nuvens, então a temperatura não dispara tanto. É na primavera que a gente tem esses picos de temperatura. E que você estava preocupado com o que ia acontecer na primavera aqui no Hemisfério Sul e principalmente no Brasil. Então você acha que a gente pode novamente quebrar recordes, ficar com estiagem, então ter alguns episódios de chuva muito intensa também, já que a primavera, por ser uma estação de transição, ela aguarda um pouco, né, do inverno, que é frio e seco, para o verão, que é quente e chuvoso, porque você me colocou isso e eu fiquei com isso na cabeça e falei, vou perguntar para o Arthur também, porque pode ser um grande problema para a instalação da safra de verão também, né? Exatamente, porque o que acontece? Em setembro acaba o vazio sanitário, temperatura vai seguir elevada e pode-se repetir o episódio do ano passado, na qual a temperatura do solo pode passar aí de 50, 60, em alguns pontos até bater nos 70 graus, e aí cozinha a semente no solo, inclusive aí podendo até causar o tombamento nas lavouras recém-semeadas. Então, é uma situação que a gente está analisando, né? Esse setembro está se configurando muito quente. A partir de outubro, a tendência da temperatura dar uma aliviada. Então, ou seja, já dando um indicativo aí que o produtor, principalmente no centro-oeste, atrasar um pouco a semeadura em setembro. Mas, claro, a gente vai atualizando sempre a situação. Mas o que a gente olha hoje é que não tem jeito. Vai ser um setembro quente, inclusive até com potencial aí quebra de recorde de temperatura de novo. A gente tem um inverno mais quente do que normal e depois uma primavera que a gente vai ter que lidar aí também com esses recordes de temperatura. A gente sempre, previsão à frente do seu tempo, né? Então sempre de olho lá na frente para melhor planejamento dos produtores rurais. Eu te agradeço, viu, Arthur, aqui pela participação, tá? E a gente volta a falar mais amanhã, tá certo? Tá bom, Priscila, obrigado, uma boa tarde para você que nos acompanha.